Capítulo 3. Depois de confirmar seu plano, Zhou Mingrui imediatamente sentiu que tinha uma muleta mental. Seu medo e desconforto foram todos varridos para um canto de sua mente. Só então ele teve vontade de estudar cuidadosamente os fragmentos de memória de Klein. Zhou Mingrui se levantou como de hábito antes de desligar a válvula do tubo. Ele viu a lâmpada da parede gradualmente escurecer até a chama se apagar antes de se sentar novamente. Enquanto subconscientemente mexia no cilindro de bronze do revólver, ele pressionou o lado da cabeça, lentamente recordando suas memórias na escuridão tingida de vermelho, como se fosse o espectador mais atento de um cinema. Talvez como resultado de uma bala ter passado por sua cabeça, as memórias de Klein eram como vidro estilhaçado. Além de não serem contíguas, havia muitos pontos que estavam claramente faltando. Por exemplo, memórias referentes a como o revólver requintado apareceu em sua posse, se ele tinha cometido suicídio, ou foi morto, bem como o significado das palavras, todos vão morrer, inclusive eu, no caderno, ou se participou em algo estranho 2 dias antes do incidente. Não só estas memórias em particular se fragmentaram, como também faltavam pedaços. Era o mesmo até para o conhecimento que ele deveria saber. À luz da situação atual, Zhou Mingrui acreditava que se Klein retornasse à universidade, era improvável que ele pudesse se graduar. Isso apesar de ele ter saído do campus há poucos dias sem relaxar nem um pouco. Ele precisa participar da entrevista do Departamento de História da Universidade de Tingen em 2 dias. Os graduados do Reino Loen não têm a tradição de ficar em sua alma mater. Seu mentor havia lhe dado uma carta de recomendação para a Universidade de Tingen e a Universidade de Backlund. Através da janela, Zhou Mingrui observou silenciosamente o pôr da lua vermelha a oeste. A descida gradual da lua continuou até que uma luz fraca brilhou do leste, tingindo o horizonte de dourado. Naquele momento, houve uma comoção dentro do apartamento. Logo, som de passos se aproximou de sua porta. Melissa já acordou, pontual como sempre. Zhou Mingrui sorriu. Devido às memórias de Klein, ver Melissa o fez sentir como se ela fosse realmente sua irmã mais nova. No entanto, não tenho uma irmã mais nova, ele imediatamente se contradisse. Melissa era diferente de Benson e Klein. Sua educação rudimentar não havia sido concluída nas aulas da escola dominical oferecidas pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Quando ela chegou à idade escolar, o Reino Loen havia decretado a Lei de Educação Básica. Um comitê de educação primária e secundária foi estabelecido, e especialmente provido de fundos, aumentando o investimento do reino em educação. Em menos de 3 anos, sob a premissa de que numerosas escolas da igreja seriam incorporadas, muitas escolas primárias públicas foram estabelecidas para manter estritamente o princípio da neutralidade religiosa. Isto foi feito para evitar que a educação se envolvesse nos conflitos entre o Senhor das Tempestades, deusa da noite eterna, e o deus do vapor e da maquinaria. Em comparação com a escola dominical que custava apenas 1 centavo de cobre por semana, o custo de 3 centavos por semana de uma escola primária pública parecia bastante caro. No entanto, a primeira só oferecia aulas aos domingos, enquanto a segunda oferecia aulas 6 dias por semana. Em conclusão, o preço era tão baixo que era quase de graça. Melissa era diferente da maioria das garotas. Desde jovem, ela gostava de coisas como engrenagens, molas e rolamentos. Sua ambição era ser uma mecânica de vapor. Tendo sofrido com a falta de cultura, Benson, que conhecia a importância da educação, apoiou os sonhos de sua irmã, assim como apoiou a educação universitária de Klein. Afinal, a escola técnica de Tingen oferecia o ensino médio.
Não havia necessidade de ela frequentar a escola de idiomas ou uma escola pública para mais conhecimento. Em julho do ano passado, Melissa, com 15 anos, passou nos exames de admissão e realizou o seu sonho de se tornar estudante no departamento de máquinas a vapor da Escola Técnica de Tingen. Como tal, suas taxas escolares semanais aumentaram para 9 centavos. Enquanto isso, a empresa de Benson foi afetada pela situação no continente sul. Houve uma queda drástica tanto no lucro como nas transações comerciais. Mais de 1/3 dos empregados foram demitidos. A fim de manter seu emprego e manter seu sustento, Benson só podia aceitar tarefas mais árduas. Ele teve que fazer mais horas extras ou ir para lugares com ambientes de trabalho mais árduos. Era com isso que estava ocupado nos últimos dias. Não era que Klein não pensasse em ajudar a compartilhar o fardo de seu irmão mais velho, mas tendo nascido como um plebeu e admitido em uma escola de idiomas comum, ele sentia um forte senso de inadequação quando se matriculou na universidade. Por exemplo, como a origem de todas as línguas no continente norte, o antigo idioma Feizak era algo que todos os filhos de nobres e da classe rica aprendiam desde jovem. Em contraste, ele só teve o primeiro contato com ela na universidade. Klein enfrentou muitos aspectos semelhantes durante sua carreira escolar. Ele dava quase tudo de si e muitas vezes ficava acordado até tarde da noite, mesmo acordando cedo, antes de conseguir alcançar os outros, o que, eventualmente, permitiu que ele se formasse com resultados medianos. As memórias sobre seu irmão mais velho e irmã mais nova permaneceram ativas na mente de Zhou Mingrui até que ele girou a maçaneta. Só então acordou e lembrou-se que segurava um revólver na mão. Era um item semi-regulado. Iria assustá-la. E ainda há a ferida na minha cabeça. Com Melissa chegando a qualquer momento, Zhou Mingrui pressionou sua têmpora e rapidamente abriu uma gaveta da escrivaninha e jogou o revólver dentro antes de fechá-la. O que aconteceu? Melissa olhou curiosamente quando ouviu a comoção. Ela ainda estava no auge da sua juventude. Mesmo que não se alimentasse de muitos alimentos nutritivos, tornando seu rosto magro e ligeiramente pálido, a pele de Melissa permanecia brilhante enquanto exalava as vibrações de uma jovem garota. Quando Zhou Mingrui viu os olhos castanhos de sua irmã fitando-o, ele se recompôs à força e pegou um item ao lado de sua mão antes de calmamente fechar a gaveta para esconder a existência do revólver. Ele colocou sua outra mão em sua têmpora, a textura confirmando que sua ferida já estava curada. Ele pegou um relógio de bolso de folhas de videira de prata e pressionou a parte de cima suavemente, fazendo com que a tampa se abrisse. Era uma fotografia do pai dos 3 irmãos. Era o item mais valioso que o sargento do Exército Real deixou para trás, mas sendo um item de segunda mão, costumava falhar de vez em quando nos últimos anos, mesmo sendo levado a um relojoeiro para consertá-lo. Havia envergonhado Benson, que gostava de carregá-lo para elevar seu status, muitas vezes, então foi deixado em casa no final. Tinha que ser dito que talvez Melissa tivesse talento em maquinaria. Depois de entender os princípios por trás do relógio, ela pegou emprestadas as ferramentas de sua escola técnica para brincar com o relógio de bolso. Recentemente, ela até alegou tê-lo consertado. Zhou Mingrui olhou para a tampa aberta do relógio e viu que o segundo ponteiro não estava se movendo. Subconscientemente, ele girou o marcador superior para dar corda no relógio de bolso. No entanto, apesar de rodar algumas vezes, ele não ouviu o som de molas tensas. O segundo ponteiro permaneceu imóvel. Parece que está quebrado novamente. Ele olhou para sua irmã enquanto tentava encontrar um tópico de conversa. Melissa lançou-lhe um olhar inexpressivo e rapidamente se aproximou para pegar o relógio. Ela ficou em seu lugar e puxou o botão no topo do relógio. Com alguns giros simples,
O tic-tac do ponteiro dos segundos soou. Puxar o botão não é para ajustar a hora. Zhou Mingru ficou imediatamente atônito. Naquele momento, um sino soou de uma catedral distante. Soou 6 vezes, parecendo distante e etéreo. Melissa inclinou a cabeça para ouvi-lo e puxou o botão novamente. Depois disso, ela o virou para sincronizar a hora. Está tudo certo agora, disse sem emoção. Ela então apertou o botão de cima e devolveu o relógio de bolso a Zhou Mingru. Zhou Mingru retribuiu com um sorriso educado, embaraçado. Melissa deu a seu irmão mais velho um olhar penetrante antes de se virar para ir até o armário. Pegou seus artigos de higiene e uma toalha antes de abrir a porta e sair, se dirigindo ao banheiro comunitário. Por que sua expressão tinha um ar de depreciação e resignação? É um olhar de amor e preocupação por um irmão retardado? Zhou Mingru abaixou a cabeça e riu. Fechou a tampa do relógio de bolso com um clique antes de abri-lo novamente. Ele repetiu esta ação enquanto seus pensamentos ociosos focavam em uma questão. Klein cometeu suicídio sem silenciador. Bem, vou considerar isso como suicídio por enquanto. Seu suicídio deveria ter causado uma grande comoção. No entanto, Melissa, que estava apenas a uma parede de distância, não percebeu nada. Estava dormindo muito profundamente? Ou o suicídio do Klein está envolto em mistério? Para começar. Clique. O relógio de bolso abriu. Claque. O relógio de bolso fechou. Melissa retornou do banheiro e viu o ato subconsciente de seu irmão constantemente abrindo e fechando o relógio de bolso. Seu olhar estava mais uma vez vidrado com exasperação quando ela disse com uma voz doce: Klein, pegue todo o pão restante, lembre-se de comprar uns frescos hoje. Compre também carne e ervilhas. Sua entrevista é em breve. Eu vou fazer carne de carneiro estufado com ervilhas para você. Enquanto falava, ela foi até um fogão que estava em um canto. Com carvão, ferveu uma panela de água quente. Antes da água ferver, ela abriu a gaveta mais baixa do armário e tirou o que parecia um tesouro, uma lata de folhas de chá barato. Jogou cerca de 10 folhas na panela e fingiu que era chá de verdade. Melissa serviu 2 xícaras de chá enquanto compartilhava 2 pedaços de pão de centeio com Zhou Mingru, tomando chá. Não há serragem ou glúten excessivo misturado, mas não é apetecível. Zhou Mingru ainda se sentia fraco e faminto. Se esforçou para engolir o pão com o chá enquanto se queixava interiormente. Melissa terminou de comer após alguns minutos. Depois de ajeitar o cabelo preto que cobria o colete, olhou para Zhou Mingru e disse: Lembre-se de comprar pão fresco. Só precisamos de 8 libras. O tempo está quente, então o pão vai estragar rapidamente. Além disso, compre a carne de carneiro e as ervilhas. Não se esqueça de comprá-los. Na verdade, ela estava demonstrando preocupação por seu irmão lento. Teve até que repetir para enfatizar outra vez. Zhou Mingru acenou com um sorriso. Tudo bem. Em relação à libra do reino Loen, Zhou Mingru combinou a memória de Klein com a dele. Acreditava que era quase meio quilo do que estava acostumado. Melissa não disse mais nada. Se levantou e arrumou a mesa. Depois de guardar o último pedaço de pão para o almoço, vestiu um véu esfarrapado que sua mãe deixou para trás, pegou uma sacola costurada à mão para carregar seus livros e outros materiais escolares e se preparou para sair. Não era domingo, então tinha um dia inteiro de aulas para assistir. A caminhada de seu apartamento até a escola técnica de Tingen levava cerca de 50 minutos. Havia carruagens públicas que custavam 1 centavo por quilômetro com um limite de 4 centavos na cidade e 6 centavos na periferia da cidade, mas, a fim de economizar, Melissa saía mais cedo e caminhava até a escola.
Momentos depois de abrir a porta principal, ela parou seus passos e virou seu corpo a meio caminho, dizendo: Klein, não compre muita carne ou ervilhas. Benson pode voltar no domingo. Ah, e lembre-se de que precisamos apenas de 8 libras de pão. Tudo bem. Claro, respondeu Zhou Mingru exasperado. Simultaneamente, repetiu a palavra, domingo, algumas vezes em sua cabeça. No continente norte, um ano era similarmente dividido em 12 meses. Todos os anos, havia 365 ou 366 dias. Uma semana era similarmente dividida em 7 dias. A divisão de meses foi o resultado de observações astronômicas. Isso fez Zhou Mingru suspeitar se ele estava em um mundo paralelo. Quanto à divisão dos dias, um resultado de religião. Isto porque o continente norte tinha 7 deuses ortodoxos: o eterno sol ardente, o senhor das tempestades, o deus do conhecimento e da sabedoria, a deusa da noite eterna, a mãe terra, o deus da guerra, e o deus do vapor e da maquinaria. Observando sua irmã fechar a porta e sair, Zhou Mingru de repente suspirou. Logo, seus pensamentos se concentraram no ritual de aprimoramento de sorte. Desculpe, mas eu realmente gostaria de voltar para casa. Ponto.